divino. Livro de Mateus, capítulo de número 18, verso de número 35. Está escrito assim: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Eu vou ler de novo. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Eu vou ler o texto inteiro para não ficar um texto sem contexto e gerar para você um pretexto, tá? Hoje nós vamos estudar sobre o perdão e nós vamos falar muitas coisas aqui sobre o perdão. 18 do 21 adiante diz assim: então o apóstolo Pedro aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus lhe disse: não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei. Aí vem uma parábola. O reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar o seu senhor, mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos e com tudo quanto tinham também, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciou o rei e disse: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei no tempo exato. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe toda a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros apenas. E lançando mão dele, sufocava-o, enforcava-o, dizendo: paga-me o que tu me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso. Olha o que ele está dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi, colocou ele dentro de uma prisão e disse: ficarás aí até que pague a sua dívida. Tendo, pois, os seus conservos o que conhecia e vendo o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, eu perdoei-te de toda aquela dívida, porque tu me suplicou. E agora não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes aqueles que te devem, cada um o seu irmão, as suas ofensas, assim vos fará também o Senhor. Irmãos, o contexto é um contexto bastante conhecido, é uma parábola, tá? Nós vamos entender que toda parábola era a forma que Jesus simplificava a palavra para ensinar aos seus discípulos, tá? Então é uma parábola aqui que nós vamos entender sobre 2 devedores. A Bíblia está falando de um homem que deve uma grande quantidade e um homem que deve uma pequena quantidade. Um estava devendo muito dinheiro e o outro devendo pouco dinheiro. Um era tanto dinheiro que foi proposto a ele que ele vendesse os seus filhos, a sua mulher e todos os seus bens para tentar pagar a dívida que ele devia. Já o outro, ele não foi perdoado por uma pequena dívida que ele tinha.
O primeiro, irmãos, para mim falar aqui para vocês de quantidade, o primeiro era 10.000 talentos, e eu vou daqui a pouquinho fazer a conversão de talentos para reais, para vocês entenderem o tamanho da dívida. Já o outro devia muito menos, a dívida era muito pouca. Se nós começarmos a ler aqui, nós vamos entender que era apenas 100 dinheiros. Não se falava nem de talentos, falava só de 100 dinheiros. Então um está devendo muito e o outro está devendo pouco. O que nós temos que entender, irmãos? Que a temática central desse texto, desta parábola, está falando sobre o perdão. E não só o perdão que recebemos de Deus, mas o perdão que devemos também oferecer para outrem. Nós devemos perdoar para sermos perdoados. Isto é uma das espinhas dorsais da oração universal chamada de Pai Nosso. Perdoa-me assim como tenho perdoado a quem nos tem ofendido. Então ele pede perdão a Deus, mas ele já está declarando, assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido, tá? Então ele está usando a prerrogativa de pedir perdão a partir do momento que ele mesmo perdoou alguém que lhe ofendeu. E isso nos mostra o livro de Mateus, capítulo de número 6. Eu anotei algumas coisas hoje à tarde que eu queria estar falando aqui para vocês, e nós vamos entender como é que nós devemos nos comportar no âmbito do reino de Deus e como é que devemos nos portar como servos de Deus verdadeiro. Primeiro, nós vamos entender que essa parábola vai falar sobre o credor incompassivo. O credor incompassivo é também um devedor. E existe uma máxima de que quem é bom cobrador é mau pagador. Essa máxima é uma vertente que nós vamos usar aqui para o nosso estudo dessa noite. Um bom cobrador é um mau pagador. É isso que vai nos falar sobre a parábola do credor incompassivo. Primeiro, perdoar o quê? O que a Bíblia manda nós perdoarmos? Ela fala para nós perdoar as ofensas. Sabe o que significa uma ofensa, irmãos? É aquilo que nos ofende, é aquilo que nos machuca, é aquilo que vai contra a nossa natureza, o nosso caráter. E essas ofensas, elas se dão através de calúnias, através de infâmia, através de difamação. Então, se tem uma coisa triste, irmãos, e isso é muito triste mesmo, para qualquer cristão, é ele ser julgado ou subjulgado, sentenciado por aquilo que ele fez. Mas e quando ele é julgado por aquilo que ele não fez? É o caso de Cristo. É o caso de José no Egito. Se José tivesse se abrasado com a mulher de Potifar, ele teria todos os motivos para estar no interior daquele cárcere. Ele ficou 3 anos preso. Mas entenda que ele não tem motivo para estar preso. Por quê? Porque ele não cometeu delito algum. O próprio ladrão da cruz, ele vai dizer isso. Olha, nós temos motivo para estarmos aqui presos nessa cruz, sentenciado à morte, mas esse aí só fez o bem. Que mal ele fez? Então entenda, irmãos, que uma ofensa, ela sempre vem de frente para o nosso caráter, ela vem de frente para nossos princípios, ela acaba machucando, ela acaba ferindo. E principalmente, irmãos, aqui eu começo a entrar num tema um pouquinho mais delicado. Às vezes, aqui está dizendo assim, olha, é o seu próprio irmão, perdoa o irmão que te ofender. Quando fala de irmão, fala de um elo fraterno, fala de pessoas próximas. Então o perdão aqui começa acerca de pessoas próximas, e eu vou te falar por que começa com pessoas próximas. Talvez alguém vai dizer, o certo seria começar falar de perdão acerca dos inimigos, mas não, ele começa falando sobre perdoar os irmãos que cometem alguma ofensa contra nós. Por que os irmãos? Porque quando alguém que você não conhece, que você não tem afeto,
que você não tem carinho, que você não tem amor, que você não revela os seus segredos, alguém que não conhece os seus limites, você escuta as ofensas de um lado e você se esquece do outro. Agora, o que é difícil, irmãos, e isso é muito difícil, é quando alguém que nos ama, quando alguém que finge torcer por nós, esse alguém acaba nos denigrindo, nos injuriando, nos defamando. Pessoas que andam ao nosso lado. Nós vamos entender naquela passagem de Josafá, que quando os amonitas e os moabitas se juntaram para vir contra Josafá, sabe quem é que se juntou, irmãos? Eram nações inimigas. Então há momentos que até os inimigos se tornam amigos para vir contra nós. Até aqueles que não se gostavam. Veja que quando uma amiga vira a cara para você, ela faz questão de fazer amizade com a sua inimiga. Veja que quando alguém sai de uma empresa, ele faz questão de ir para a concorrente. Por quê? Porque ele sabe que vai ferir a pessoa. Porque é alguém que é chamado de irmão, alguém que é chamado de próximo, alguém que conhece os limites. Então o próprio livro de São Mateus está dizendo que nos últimos dias iria se levantar não só irmão contra irmão, iria se levantar pai contra filho, filho contra pai. Os inimigos do homem seriam da tua própria casa. Diz que, presta atenção nisso, que quando o inimigo se levanta dentro da nossa casa, e os inimigos são de dentro da nossa casa, isso machuca, isso fere. E a Bíblia vai começar falando de perdão, não é para o estranho, é para o irmão. Pedro está perguntando, e eu vou te falar aqui o porquê que ele perguntou, e já falou logo 7 vezes. Por que ele falou sobre 7 vezes? Nós vamos entender o seguinte, irmãos. Se por um lado Deus nos perdoa, é isso que a parábola está mostrando. O grande rei, a dívida impagável, tá? De 10.000 talentos, essa dívida que era astronômica na época, foi perdoada pelo grande rei. Mas o servo que foi perdoado não perdoou o seu conservo que devia para ele 100 dinheiros, uma merreca. Então, irmãos, entenda que aqui está falando o seguinte nessa parábola. Essa é a espinha dorsal, e eu já vou passar para o próximo tema. A espinha dorsal é: se de um lado Deus nos perdoa por intermédio da sua infinita misericórdia, da sua infinita graça, do outro lado nós temos a responsabilidade de perdoar quem nos ofende, porque nós temos hoje a natureza de Cristo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, era tudo baseado praticamente na mesma lei de talião: olho por olho, dente por dente, com ferro fere, com ferro seria ferido. Mas quando Cristo vem à terra, ele vem para quebrar esses paradigmas. Cristo vem para quebrar essas alusões ao ódio, essa alusão à raiva, à mágoa, e ele vem dizendo o seguinte: olha, eu talvez não seja quem vocês estão esperando, porque o judeu, ele espera Cristo até os dias atuais, e eu vou te falar o porquê. Porque o judeu espera Cristo em cima de um cavalo branco, que venha com uma grande espada desembainhada na mão, e que ele venha como um guerreiro, como um lutador, que saia matando todos os inimigos. Por que o judeu ortodoxo não aceitaram a Cristo? Eu vou te falar o porquê. Porque Jesus, ao invés de entrar num cavalo branco, ele entrou montado numa jumenta. Ao invés de entrar com uma espada, ele recebeu mirra, recebeu incenso e recebeu o ouro dos 3 reis magos. Nós vamos entender que quando ele começa a pregar, alguém está esperando que ele vai matar os inimigos, e Jesus começa a dizer: olha, se alguém te bater, se alguém te ferir do seu lado direito, dê o lado esquerdo também. Se alguém pedir a sua túnica emprestada, não empresta não, arranca e dá, porque melhor é dar do que receber. Ele disse mais ainda: se pedirem para você andar 1 milha, anda 2 milhas.
Olha, não há mérito para quem ama os seus próprios amigos, não há mérito para quem ama aquele de quem é amado. Digo-vos, porém, amai os vossos inimigos, perdoa a todas as gentes, fale bem daqueles que falam mal, abençoa quem te amaldiçoa. Então Cristo vem na contramão da mesa do sinédrio, ele vem na contramão dos magistrados, ele vem na contramão daquela panelinha, daquela cúpula que existia, dos fariseus, dos saduceus, aquele povo que existia nas sinagogas, aonde viviam os libertos, aonde vivia o povo de Cirene. Ele vem totalmente na contramão, porque Jesus vem para dar o perdão, para ser amigo, para estender a mão. Jesus é uma pessoa altruísta, é alguém que não olha só para ele, mas alguém que olha para o bem-estar de todo mundo. E a Bíblia vai dizer o seguinte, irmãos, a Bíblia vai dizer que a falta de perdão, ela gera falta de comunhão com Deus. Porque se eu não perdoo no âmbito horizontal, eu não posso ser perdoado no âmbito vertical. Eu vou repetir isso. Se eu não perdoo e não tenho comunhão vertical, eu não posso ter comunhão horizontal. Vou te explicar melhor. No princípio de tudo, eram 613 leis para o povo obedecer. O povo não dava conta de obedecer, irmãos. É muita lei para pouca obediência. Deus então chama Moisés em cima do monte e Deus resume para apenas 10 mandamentos. Deus abole 603 e deixa apenas 10. Nós vamos entender que 10 mandamentos era bem mais fácil de cumprir do que 613. Mas o povo não deu conta de cumprir 10 mandamentos. Sabe quais eram os mandamentos? Você conhece melhor do que eu. Não falar ou levantar mau testemunho do próximo, amar o próximo como a ti mesmo, não cobiçar a mulher do próximo. Olha, nós vemos aqui não roubar, tudo próximo, não roubar o próximo, não matar o próximo, não adorar a outros deuses. Então nós vamos entender que começou a ficar difícil para o povo cumprir os 10 mandamentos. Quando Cristo veio a essa terra, ele pegou os 10 e resumiu para 2. E eu tenho uma notícia para te dar. Desses 2, não dá para resumir mais. O primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento: e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ler, você vai ver que os 2 mandamentos é tudo junto. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e, não é vírgula, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos não dá para resumir mais. Alguém que está me ouvindo pode dizer assim: pastor, seria bom se Deus resumisse e deixasse um mandamento apenas: amás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E aí eu não precisaria ter comunhão com aquele que fala mal, com aquele que deseja o meu mal, com aquele que deseja o meu fim, com aquele que quer ver a minha derrota, com aquelas torcidas disfarçadas de vibrações. Era muito mais fácil. Mas não há mais para onde resumir. E eu vou te dar base bíblica. Sabe por que não há mais como resumir? Porque primeiro, olha o que vai dizer o texto. Se você diz amar a Deus e aborrece ao teu irmão, tu és mentiroso, mentirosa. Como é que tu pode dizer que ama a Deus que você nunca viu e odeia ao irmão que está do teu lado sempre? A Bíblia chama de mentiroso. Então um mandamento está entrelaçado. Um mandamento é continuação do outro. Não dá para mim amar a Deus se eu não amar o meu próximo. E o que eu estou pregando aqui é muito sério. Quando eu falo de perdão, eu falo que primeiro eu devo perdoar para ser perdoado. Na oração do Pai Nosso é: Deus me perdoa. Pai Nosso é: Deus me perdoa, assim como eu já tenho perdoado. Então eu primeiro perdoo para depois eu ser perdoado.
O que eu estou tentando esclarecer no teu coração é que tem muita gente, irmãos, que o seu coração carrega mágoas, carrega rancor, carrega tristeza, carrega tantas coisas ruins. Hoje, por exemplo, eu estava assistindo um documentário da Whitney Houston. Depois vocês assistam. Vocês vão ver que tudo o que aconteceu com ela foi por causa de uma mágoa. O pai dela se tornou empresário dela e o pai dela acabou roubando ela. Ela então quis ver o que tinha para receber, acabou mandando o próprio pai embora. Era o xodozinho do pai. O pai chamava ela até de Nick. E nós vamos entendendo no documentário que vai se criando uma mágoa. O que ela faz? Ela larga o pai, abandona o pai. E o pai coloca ela na justiça para receber 100 milhões de reais. E no meio da demanda o pai morre. Ela começa a beber, a se drogar, a andar no homossexualismo. Ela não perdoa, não é perdoada e morre. Vítima de uma overdose gerada por uma depressão. Uma das mulheres mais famosas do mundo. Ela chegou a passar o pico de sucesso de Elvis Presley. Ela passou. Ela colocou mais músicas seguidas no topo do que Elvis Presley. Ela foi venerada por Michael Jackson. E ela morreu por quê? Por causa de uma mágoa, por causa de um rancor. E veja que não era de pessoas estranhas, era do seu próprio pai. A mesma situação ocorreu com Michael Jackson. O que eu estou pregando para você é que existe um sentimento que corrói, que é pior do que o câncer. Existe um sentimento, irmãos, que esse sentimento vai matando aos poucos. Você acorda pensando naquilo, vai dormir pensando naquilo. Você está rodeado de amigos e de pessoas e sempre pensando na mesma situação. Aquela pessoa me traiu, aquela pessoa falou mal, aquela pessoa me passou para trás. E o Senhor está nos ensinando: perdoa, para que você seja perdoado. Pastor, mas eu tenho razão. Mas a Bíblia não está dizendo que eu tenho que perdoar sem razão. A Bíblia está dizendo que eu vou ser ofendido. E quando eu sou ofendido, eu tenho que liberar o perdão. Olha o que nós vamos entender aqui. A pergunta de Pedro a respeito de quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão, termina dizendo a parábola como que o Pai Celestial faz. No versículo 35 está dizendo assim: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas, assim o meu Pai Celestial vai tratar vocês. Ou seja, a reciprocidade de Deus é verdadeira. Irmãos, para toda ação vai acontecer uma reação. E o que nós vamos entender do que o texto está dizendo para nós? O meu Pai vai tratar você de acordo com que você trata as pessoas. Se você tratar com indiferença, você vai experimentar a indiferença de Deus. Se você não perdoar, essa falta, essa ausência de perdão vai te corroer, vai te matar. É um câncer que vai acabando com as suas células benignas, vai acabando com a bondade do teu coração, vai acabando com aquilo que Deus gerou de tão bom na tua alma. Eu estou pregando, irmãos, e quantas esposas não perdoaram o marido após uma traição? Perdoa, vive junto, entre aspas, mas mata o coração da pessoa, o sentimento. E tem uma diferença entre arrependimento e remorso. E nós temos que aprender isso aqui hoje. E não é com o pastor Daniel, mas é com a própria palavra de Deus que nós temos que aprender. Aprenda o que Deus está querendo te ensinar. Vamos interpretar um pouquinho aqui a parábola, irmãos. É estudo, vai anotando aí, tá bom? Nós estamos em Marcos 18, do versículo 21 até o 35, e estamos falando de perdão.
tá bom? Não perde o fio da meada aí não. Vamos continuar falando de perdão. Irmãos, outra coisa, vamos interpretar aqui a parábola. A nova vida que nós temos no reino do céu. Jesus está ensinando aos discípulos a terem uma conduta em meio à traição. Quando Jesus foi traído por Judas, nós vamos ler lá em 1 Coríntios, Paulo escrevendo no capítulo 11, ele diz assim: e na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão. Entenda que a referência do texto poderia estar diferente, o contexto. Poderia estar assim: na noite em que Jesus foi traído, presta atenção, ele chamou Pedro para matar Judas. Poderia estar escrito lá: e Jesus iria se vingar, e Jesus iria cobrar, e Jesus iria matar, enforcar Judas pela traição. Não. A Bíblia vai dizer: na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Significa, em outra tradução, ele comeu o pão, dividiu o pão. Isso vai nos ensinar, sabe o que, irmãos? Eu fui traído, mas eu vou me alimentar do pão. E o pão é a palavra de Deus. Na noite em que ele foi traído, está aqui, ele foi se alimentar. E ele não foi se alimentar de sentimentos macabros. Ele não foi se alimentar de mágoa, de ira, de rancor. Ele não foi se alimentar de vingança. Ele foi se alimentar da palavra de Deus, da comunhão com os discípulos. Mesmo que Judas não estava ali para ceiar, ele esteve com os outros 11. Não estava 12, estava 11, mas ele se alimentou. E a minha pergunta para você é: do que é que você tem se alimentado após a traição? O que é que te alimenta? Qual é o combustível para a sua vida após uma traição? Quando alguém fala mal, quando alguém te vende na banca do peixe, quando alguém acaba te passando para trás, quando alguém, pelos cantos da cidade, começam a falar mal, começam a desdenhar, começam a procurar só defeitos em você. Qual é o tipo de alimento que te alimenta? O pão ou a mágoa? O pão ou a raiva? Deus está falando com alguém. Porque você é o que você se alimenta. Do que você se alimenta é o que você é. E a pergunta é: o que você faz na noite em que você é traído? Na noite em que as pessoas te passam para trás? Na noite em que as pessoas te magoam? Vamos voltar um pouquinho aqui para o estudo. Nós vamos entender que, como membros, nós temos que ter uma conduta. Qual é a conduta? Perdoador. O reino de Deus, irmãos, ele possui vários valores essenciais e diferentes daqueles que nós aprendemos no mundo, tá? No mundo a gente aprendeu que com ferro fere, com ferro vai ser ferido. Eu me lembro, irmãos, de meninos da minha infância, de crianças, que o pai olhava e dizia: se tu apanhar na rua, tu vai apanhar aqui em casa de novo. Se apanhar na rua, pega pau, pega pedra, bate, joga, mata. É sempre assim. Os pais acabam ensinando os filhos a se vingar, enquanto o Senhor está dizendo que a vingança não é do homem, a vingança é dele. É ele quem disse isso, tá? E nós vamos entender que a igreja, ela foi organizada através de normas, através de condutas e através da lei de Deus. E a lei de Deus, ela se rege pela comunhão e pelo perdão. Eu sei que muitas palavras que você escutou, você não deveria escutar. Muitas coisas que falaram para você, eu sei que você não merecia ouvir. Mas o Senhor está dizendo: não deixa a mágoa, o rancor, a ira alimentar a sua alma. Jesus está te ensinando: na noite em que eu fui traído, eu tomei o pão e fui me alimentar. Vai se alimentar. Porque enquanto estão tentando ver a nossa derrota, nós estamos se alimentando.
Enquanto estão tentando ver a gente caído, nós estamos se alimentando. Enquanto estão tentando ver a gente debruçado, nós estamos se alimentando. Enquanto a arquibancada está lotado para ver a nossa derrota, nós estamos se alimentando. E não estamos se alimentando nem de raiva, nem de ira, nem de vingança, e muito menos de mágoa, mas estamos se alimentando da palavra de Deus, que pode curar o homem, que pode levantar o homem, que pode sarar todas as suas feridas. Eu estou pregando para alguém que precisa perdoar o seu pai, precisa perdoar a sua mãe, precisa perdoar os seus irmãos, precisa perdoar os seus amigos, precisa perdoar aquele patrão que te mandou embora. Perdão é uma conduta, um princípio na vida de todo cristão. Se você não perdoa, tu não pode ser perdoado por Deus. Vamos mais um pouquinho além. No reino de Deus, o inferior e mais apagado súdito leal ao seu rei possui um valor imensurável. Eu preguei isso hoje de manhã e vou repetir: não desdenha de ninguém, hein, irmãos? Eu vou usar um ditado chulo aqui, mas você vai entender. Não gospe para cima. Cuidado. Não joga pedra no telhado de ninguém. Porque no reino de Deus é diferente do reino dos homens. No reino do homem, quanto mais forte, mais tem. Quanto mais dinheiro, mais respeito. Quanto mais poder, mais prestígio. No reino de Deus, o menor é o maior. Então toma muito cuidado. Não desdenha de ninguém. Não fala mal de ninguém. Não brinca com o nome de ninguém. Se a pessoa está errando, deixa ela com Deus. Perdoa e vai embora. Porque Deus nos chamou que nem os filhos de Noé. A gente não tem que ir lá para ver a nudez de Noé, e nem ele embriagado, como Cã. Nós tem que ir lá como Jafé e Sem. Tem que ir lá de costas, colocar a capa em cima da vergonha, ir embora, e deixa Deus despertar Noé. Aí a Bíblia vai dizer: e Deus despertou Noé, e Noé profetizou. Cuidado para não desdenhar daquele que vai profetizar na tua vida. Irmão, já aconteceu tanto comigo da pessoa me crucificar, me maiar, me jogar na lama, me chamar de ladrão, de corrupto, de sem vergonha, de irresponsável, que eu não dou oportunidade, que eu sou egoísta. Irmãos, e lá na frente, passar 2, 3, 4 anos, Deus colocar a pessoa, irmão, para eu abençoar, para eu profetizar, para eu cuidar, para eu abrir a porta, para eu dar oportunidade. Deus já fez tanto. Por isso que Deus me ensinou a perdoar todo mundo. Perdoa e não fala mal, porque se tu falar mal, tu vai ter que ir lá pedir perdão. Guarda isso no teu coração. Está lá em Mateus 18, versículo 6 e versículo 7. Nós vamos falar aqui nesses 2 versículos que os mais fortes e dominadores tornam a caminhada de fé dos irmãos mais fracos e mais sensíveis, às vezes difícil, porque os grandes às vezes querem oprimir os pequenos. No versículo 6 está escrito isso no livro de São Mateus, tá? Então toma muito cuidado quando você estiver lá em cima, para não pisar naqueles que estão lá embaixo. Toma muito cuidado. Era impagável, não dava para pagar a dívida. Eu vou te falar por que a dívida aqui era impagável, irmão, nisso aqui. Primeiro, uma dívida que era impagável. Olha o tamanho da dívida. Era um exagero deliberado. O tamanho da dívida daquele credor que devia 10 mil talentos ele devia. 10 mil talentos. Eu peguei um comentário, num comentário bíblico que eu tenho, que chama Bilcon, ou Bacon, que chama assim, né? E ali compara um talento com cerca de hoje, um talento com $1.000, que é aproximadamente R$4.500. Um talento naquela época. Se você colocar $1 americano, é igual a um talento. Esse homem está devendo aproximadamente 10 mil talentos para o grande. 10 mil talentos. Segundo o mesmo comentário, o Bacon, que eu leio, equivale o valor, sabe de quanto?
10 milhões de dólares, vezes 4,5, é quase 45 milhões de reais. A dívida desse homem era impagável. No entanto, que o rei, que era grande, disse: para você pagar essa dívida, você vai ter que vender os seus filhos, a sua esposa, todos os seus bens, vai ter que ir para a mão daquele povo que vai te oprimir debaixo de trabalho escravo, e ainda assim você não vai ficar quites comigo. Vende os seus filhos, porque naquela época os filhos eram vendidos como escravo. Quem é que não se lembra de José, que foi vendido como escravo pelos medianitas? Foi vendido. Jesus foi vendido. Aquela época era natural comercializar pessoas, moedas de prata. Agora imagina um camarada que está devendo 10 mil talentos, aproximadamente 10 milhões de dólares, ou 45 milhões de reais, não tem com que pagar. Ele começa a olhar para ele e falar: a única coisa que eu tenho para fazer o pagamento da minha dívida é vender minha esposa. Ela vai para a prostituição, eu vendo os meus filhos que vão para a escravidão, eu também vou, e ainda assim eu não vou conseguir acabar com a minha dívida. Vem comigo aqui, irmãos. A Bíblia vai dizer que nós tínhamos uma cédula. Vou até pegar um papel aqui para mim figurar essa mensagem. Eu gosto muito de figurar para você entender. Nós tínhamos uma cédula. Nessa cédula estava todos os nossos pecados. Nessa cédula estava lá: caloteiro, mal pagador, adúltero, mentiroso, natureza de Adão, olho gordo, é um camarada invejoso, ambicioso. Estava lá todos os nossos pecados, todos. Pecados objetivos e pecados subjetivos. Pecados consciente e pecados inconscientes. Todos nessa cédula. Sabe o que a Bíblia diz segundo Paulo, irmãos? Que a cédula que era contra nós, era uma cédula para nos matar, era uma cédula para nos ferir, era uma cédula de dívida que nós tínhamos lá no céu, porque a Bíblia vai dizer que todos nós pecamos em Adão, então a dívida era impagável. A Bíblia vai dizer o seguinte, que para cada pecado tinha que morrer um animal, porque o perdão só vinha pelo derramamento de sangue. Então teríamos que morrer para pagar a dívida, e ainda assim não pagaríamos. Aí ele vem e pega a cédula que era contra nós. Quando Jesus morre na cruz, ele pega essa cédula e ele rasga. Ele pega essa cédula e ele rasga. Ele pega essa cédula, não só rasga, como ele lança no mar do esquecimento. E a Bíblia vai dizer que o castigo que era para nós, ele tomou sobre si. E disse mais ainda, que aquilo que era para nós pagar, ele pagou no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz, ele tomou sobre si. O que eu estou pregando para você é que não existe condenação para quem está em Cristo Jesus e que não anda mais segundo a carne. E por que não há? Porque a cédula foi rasgada. O perdão te alcançou. Deus perdoou você. Você está perdoado. E porque você recebeu o perdão de Deus, e porque a cédula que era contra você, segundo Paulo disse, olha, a cédula foi rasgada, foi lançada no mar do esquecimento. Hoje você pode clamar: Abba, Pai. Hoje você tem acesso, não à igreja semear, mas você tem acesso no céu. Hoje nós estamos confinados, mas eu quero ver quem tira o nosso acesso ao céu. Enquanto eu estou pregando aqui, tem crente na casa sentindo a presença de Deus, tem crente na sala, tem crente no quarto, tem crente reunido com a família fazendo um culto de ensinamento, com um caderno na mão, e está sentindo o céu aberto. Sabe por quê? Porque a cédula foi rasgada. Hoje nós temos acesso. Hoje nós temos não só acesso, João capítulo 15, eu tenho não vos chamado mais de servo,
Servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de meus amigos. Irmão, olha o privilégio, ser chamado de amigo de Deus. Não endureçais o coração, não deixa a cerviz dura. Para que esse negócio de ficar tantos anos sem conversar com a própria mãe, sem conversar com o próprio pai? Ou às vezes conversa e o coração serve como plataforma de mágoa, de ira, de rancor, de mágoa, de raiva. Deus conhece as alamedas mais estreitas do seu coração. Deus está visitando agora as alamedas mais escondidas, as ruas mais estreitas do seu coração. E Ele está dizendo: eu conheço o que você guardou aqui. Você não está vendo que é um câncer? Perdoa, muda a sua postura, muda a sua conduta, liga, conversa, esquece o que ficou para trás. Só pode receber perdão de Deus quem perdoa. Entenda, irmãos, que nada pode nos condenar, nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque Ele enviou o seu Filho na plenitude dos tempos para nos perdoar. Eu estou pregando para alguém que você não merecia nem estar escutando essa palavra. Nós não merecíamos, por causa às vezes de uma virose, por causa de uma pandemia, gente, meu Deus, Deus me esqueceu. Irmãos, a sua vida é lucro. Paulo disse: o viver para mim é certo, é lucro, a minha morte. Olha, para mim o viver é ganho, a morte é lucro, vai chegar. E o que eu tenho de mais precioso é a comunhão horizontal que me dá para com Deus, porque essa dívida exigia um sacrifício de sangue, essa dívida exigia um derramamento de sangue de um cordeiro. E a Bíblia vai dizer que quando João vê ele, João diz: olha, lá está ele, o que eu preguei, o que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Lá está vindo ele. Sabe quem é ele? O cordeiro que tira o pecado do mundo. Por que ele é chamado de cordeiro? Porque quando não tinha ninguém para nos perdoar, Ele disse: já que tem que ser pela morte, pelo sangue, para que eles sejam perdoados, eu vou como cordeiro mudo. Irmão, sabe o que é um cordeiro mudo? É um cordeiro que nem pia para morrer, não faz barulho, não geme. Ele morreu em silêncio, carregou uma cruz com 140 quilos, uma coroa com 72 espinhos, cada espinho com 7 centímetros. Jesus morre de cabeça baixa, porque toda vez que ele levantava a cabeça, os espinhos entravam para dentro do seu sangue. Jesus tinha uns apagões. Alguém está dizendo: olha, tu não é o Cristo, desce da cruz. Alguém pega uma lança, passa de um lado para o outro, o sangue vai escorrendo. Tiram a roupa dele, começam a lançar sorte. Soldados estão embaixo da cruz, estão cuspindo a tua cara. Alguém está dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Ele está dizendo: se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e Ele mandaria agora 12 legiões de anjos para matar vocês todos. Mas essa não é a minha natureza, essa não é a minha essência. Se eu quisesse, eles desceriam agora, o meu Pai iria mandar. Mas ele resolve olhar para o céu quando está tomando vinagre, cuspido, humilhado. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
Que negócio é esse de você não perdoar, irmãos? Que negócio é esse de você guardar mágoa? Que cristão é você, meu irmão, que fica com raivinha, que fica com nhenhenhê, com tititi, eu não falo mais, eu não converso mais. Irmão, quem está perdendo é você, bobão. Quem está perdendo é você, ô bobona. É vocês que estão perdendo a comunhão com o Espírito Santo. Porque para ter comunhão com Deus tem que ter comunhão até com o inimigo. Existia naquela época uma forma de perdão. A pergunta do apóstolo Pedro parece simples, mas não é simples, ela é complexa. E eu vou te mostrar o porquê. Porque traz um pano de fundo judaico, um costume judaico. Pedro quer saber quantas vezes deve perdoar. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Só que tem um pano de fundo judaico. Por quê? Porque o costume dizia o seguinte, que na tradição rabínica, olha, presta atenção nisso, a pessoa não era obrigada a perdoar mais do que 3 vezes. Ela poderia perdoar 3 vezes. A tradução rabínica falava, olha, 3 vezes perdoa, mais do que 3 você não precisa não, aí já é demais. Então Pedro pega um pano de fundo da lei rabínica, uma lei judaica, e nesse pano de fundo ele pergunta e já afirma: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Vírgula, aí ele afirma 7? Ponto de interrogação. Pedro está pensando, se na lei rabínica tem que perdoar 3, eu estou colocando uma a mais do que o dobro, 7 vezes. Jesus olha. Imagina o sorriso de Jesus, irmãos. Jesus abre aquele sorriso lindo. Não falo pelo físico, mas pelo esplendor da divindade, de quem tem o governo rigoroso de todas as coisas na sua mão. Ele está olhando, ele está dizendo: 7, Pedro, eu vos digo 70 vezes 7 ao dia. Na lei rabínica era 3 vezes a vida inteira. Eu perdoei o João uma vez, daqui 3 meses perdoei de novo, daqui 5 anos eu perdoei de novo, não preciso perdoar mais não. Era a lei rabínica, era o pano de fundo dos judeus. Então Pedro está alongando e dizendo 7 vezes. Jesus está dizendo: que 7, Pedro? 70 vezes 7, e tem mais, ao dia. Eita maravilha que Deus está falando com alguém. 70 vezes 7 ao dia. Isso por dia. Vamos devagarzinho para você entender. Você está aí cheio de